estamos na casa de vocês no domingo e estamos gravando aqui com o meu filho espiritual do coração, o Horácio de Oxalá, diretamente de Nova York. Nós estamos, nossa, muito felizes realmente de poder falar, que ele tem muita coisa para falar para a gente. O Horácio, ele já foi rabino em Londres, foi aí que nós se conhecemos, já foi no nosso terreiro, festas, e a gente continua mantendo contato, e nós achamos muito interessante entrevistar o Horácio para falar da espiritualidade dele, como que aconteceu. E também a curiosidade que mata é por que você deixou de ser rabino? Qual foi o motivo que você mudou sua vida? Com muito prazer. Que bom ver a mãe, que tenho tanto amor por ela. E me desculpa que eu vou falar em portunhol. Não falo português 100%, mas vou falar em portunhol. Ou vai entender. E, sim, mas muito querida. E agora o marido dela, Emerson, também. Então, meu caminho é distinto, sim, porque nasci em Costa Rica, numa família normal de Costa Rica, católica, mas com origens como mixtos, como a maioria das pessoas da Latinoamérica, especialmente em Brasil. Origem espanhol, origem negro, indígena, mas também judaico, que muitos judeus chegaram ao Novo Mundo por medo da Inquisição. Então, também em Brasil tem muitas pessoas com esta origem. Então, eu desde pequeno tenho muito interesse espiritual e ter conexões com diferentes entidades espirituais, e na minha família também. Minha avó tem muitas faculdades espirituais, escutava espírito, falava, fazia como trabalhos com ervas e tudo. Sim, assim aconteceu muitas tias, muito. Mas As tias depois... que incorporavam, né, que você falou para a gente, né? Sim, também descobri não hace muito que todas as irmãs de minha avó foram espíritas, se incorporavam, sim. Só que aconteceu algo complicado, que tiveram medo, e que aconteceu algo muito ruim, que deixaram, mas por muito tempo, sim, todas viravam, sim, todas as irmãs da minha avó, e somente agora foi que conheci isso. Mas depois, por curiosidade, por explorar, que buscava minha espiritualidade. Fui como por muitas religiões, por hinduísmo, budismo, todo buscando, procurando, hasta que cheguei ao judaísmo, e com a mesma origem minha, minha origem, que eu pensei como que foi injusto, como judeus foram, como tudo que sofreram com a Inquisição e tudo, queria reconectar com as raízes, sim? Então, procurei o judaísmo, procurei conhecer um pouco mais, e em Costa Rica a comunidade é ortodoxa, mas normalmente não gostavam que vinieram em Costa Rica, é um pouco fechada a comunidade. É algo específico de Costa Rica, sim, porque tem uma larga história, vem de Polônia, as mesmas famílias mesmas, mas tive uma prima que se veio convertida ao judaísmo, e ela tem a conexão com um rabino de uma comunidade muito pequena, que era rabino racídico. O movimento racídico é um movimento que tem assim como espiritual, que tem assim como conexões com Kabbalah, mas é muito ortodoxo. Quando você vê assim as pessoas muitas vezes com chapéu preto, sim, com chapéu preto, muitas vezes são racídicos. Sim, e também tem um chapéu com muito pelo, sim, todos são racídicos. Então são dos mais estrictos que há, sim, que tem, sim. Então eu fui a ele. É o mais que tinha, rígido que tem. sim, tinha 15, 16 anos com medo, fui donde ele, ou talvez menos, sim. Primeira vez foi como 13, e depois voltei, porque ainda não estava seguro, se queria, depois voltei assim como tinha 15, 16, 15. E ela me falou que podia me ajudar para praticar o judaísmo, e também como
tem a origem mista de todas essas origens que eu falei. Me falou que precisa fazer uma conversão ao judaísmo, que é um processo complicado de 1 ano. Mas me falou que ele me vai ajudar a converter-me somente se iba aos Estados Unidos, que é um lugar onde tem a comunidade ortodoxa mais forte, sim. Ah, É ele falou que muito tinha que ir para os estricto. Estados Unidos. Sim, Ah, primeiro foi em Nova Jersey por 1 ano, sim. Assim era, assim, o estricto, estricto, tudo vestido de preto, tudo comia só kosher, não tinha como separação do resto do mundo, sim, como uma aham. maneira de ver as coisas muito fechada. Depois disso, Nossa. estuve 1 ano e fui a Israel, depois disso, Uhum. para estudar lá e como que gostava a vida de Israel. E lá, porque eu todo tempo, eu sou gay e comecei como aí na adolescência, conhecer o fato. E quando eu tive 12, eu falei a minha mãe, Ah, deixa eu perguntar. E eles aceitam gay na não, comunidade? para os ortodoxos, isso é como o pecado mais grande, mais grande. Nossa, e você estava Tanto, bem no ortodoxo, bem no se, ortodoxo. Ai, meu Deus. se no judaísmo ortodoxo, os 3 pecados mais grandes que podem ter é a idolatria, Hum. a homossexualidade, com outros pecados do sexo, com o incesto e todo, e o assassinato. São os 3 pecados mais grandes que existem. Então, então aí, Nossa, mãe. sendo gay, era o pior, então precisei esconder, porque ao começo, quando falei com minha mãe, tive 12 anos, mas ela me pegou donde um psiquiatra que me Levou no falou que psiquiatra? Aham. não, um Não? psiquiatra terrível que falava que era uma enfermidade que ele ia curar de uma maneira como fazendo que cada vez que eu pensar em homens, que me ia fazer algo como ruim, como Hum. algo como choque elétrico, algo assim, para que associara homossexualidade com algo Antigamente ruim. tinha, os psicólogos agiam dessa forma mesmo, né? Porque Sim, sim, terapia de conversão, é fala. errado, mas Então, eu aí falei, não, 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 já terminou todo, não, já, não já tem mais estava, nada. eu falava, sim, estava ótimo, já não era gay, já não era gay. Então, eu falei isso para minha mãe, então, Nossa, mãe. sim, voltei para o closet, assim, muito dentro, para o armário. Então, depois, quando cheguei a Israel, Hum. eh, tem como terapia para os ultra-ortodoxos, para trocar, para não ser homossexuais. Aí me falou um rabino que eu precisava casar-me com uma mulher Ih, entendi. para me curar, sim? Nossa. Então, ela era uma mulher da Argentina, me casei com ela e tivemos 3 filhas. Uhum. E a primeira nasceu em Israel, depois tive um trabalho como rabino em Amsterdã, que nasceu a segunda. Aham. E a terça nasceu em Londres, que aí fui para morar em Londres, e nasceu a terça aqui. Sim, a mais jovem nasceu aí. Mas depois falei, contei para minha ex-esposa que era gay, sim, como que Uhum. pedia perdão, não gostava de viver na mentira. Então ela pegou minhas 3 filhas e foi para a Nossa. Argentina, que era o país dela. E como que Mas é pregou, bom se você você falar isso, porque para as pessoas que às vezes estão nessa situação e têm medo do, né, de tomar atitude. Sim, sim, sim. Isso aí vai ajudar muitas pessoas, porque não pode, eu acho assim, não tem pior coisa do que você viver, né, na opressão ali, né, preso. sim, sim, exato mesmo, sim. E assim, ela começou a pegou as meninas sem Uhum. meu consentimento, sim, sem eu estar, Sem você concordar. sim, sem eu concordar. Então pregou para elas e não tinha muito dinheiro nesse momento, sim. Até que consegui, alguém que me regalou o boleto, o ticket para viajar à Argentina, sim. Depois como de 4 meses que ela pregou as meninas. E lá foi muito difícil como que ver as meninas, sim, porque a mãe não queria e deixou ver somente com se o pai dela estava presente, se o padrasto dela estava presente, era a única maneira que conseguia vê-las e
pouquinho só. Então, eu estava em Argentina, um país que não conhecia, um momento da pior desesperação da minha vida, que minhas filhas foram tudo para mim, não conseguia vê-las, não conseguia ter relação com elas, ligava para elas, não podia falar com elas, assim, nada. Então, estava numa estação do metro, que era um sábado à noite, ainda era ortodoxo, e depois como... Já era rabino nessa época? sim, era rabino, sim. Quando cheguei a Londres, já era rabino, e havia celebrado o Shabbat antes, que é o dia sagrado do judaísmo, que para a gente descansar da maneira bíblica, não podia usar eletricidade, não podia fazer muitas coisas, trabalhar, fazer muitas coisas no Shabbat, sim. Então, estava sábado à noite, Shabbat havia terminado, estava na estação do metro, não sabia de onde ir, o que fazer, não tinha nada para que fazer um sábado à noite. Então, na parede do metro, aí vejo um anúncio, assim, aí pegado, assim, um sticker à parede, que falava algo assim, não lembro como, tambor espiritual africano, cerimônia africana espiritual, com a direção, com o endereço, perdão, com o endereço. E estava como a 30 minutos da estação onde eu estava, e começava justamente 30 minutos a 30 minutos em metro de onde eu estava. É exatamente o mesmo tempo. Então, eu fui, Aí você preguei, falou, porque eu vou fazer isso. lembrei o passado, sim, lembrei o passado. Não Sim, era ortodoxo, mas estava como sendo bom. Lembrei o passado, conexão espiritual, as origens da minha família, que foi todo na linha maternal, que tiveram todas essas conexões espirituais. E sabia que também tinha origens negros e africanos, Sim, é então, um como mix, que, né? Igual no sim, Brasil. da mistura, então pensei, vou ver que é isso. Então, ela tem uma cerimônia que foi muito nova para mim, e, e lá, nesse tempo, na Argentina, a maneira que a gente estava vestida é muito diferente, era como, os achos, as roupas eram como... Esse tempo faziam o que a gente pensava que era como roupa africana. Era roupa muito exótica, muito diferente, como quase cômica. Mas isso não foi o que foi importante para mim, obviamente. Foi como tudo raro, tem um altar de Umbanda, com os pretos velhos, com todos os santos. Eu, como ortodoxo, ver todas essas imagens, foi como... Um choque. Gostava e ao mesmo tempo como pegava a minha distância, assim, como tinha muita ambiguidade, assim fala, É, como sentimentos opostos, sim? sim, isso, como sentimentos opostos, é verdade, diferente. Sim, mas no tambor vi, senti como uma presença como numa pomba grande, sim? E depois como entrei como um transe, como que Oxalá. volei no santo, sim? E depois da cerimônia falei com a mãe de santo disso. Ela falou, hoje ela vem amanhã para fazer-se leitura, assim. Como eu Sim. falei, não sabe absolutamente nada, assim. Então, Nunca tinha acontecido isso também, nunca. sim, era um tempo do batuque, que depois vou falar mais do batuque, que é a tradição do orixá do Rio Grande do Sul, e também o templo tinha umbanda e quimbanda. A maioria dos templos do Rio Grande do Sul têm os três juntos. No mesmo templo aqui, uma área os orixás, em outra área É bom falar isso, pessoal sim, sabe. a Umbanda e afora a Ruanda do Quimbanda, assim. Então, como que todos têm seu espaço separado, mas todos como no mesmo templo, assim. Então voltei o dia seguinte, jogou búzios e me falou como que os orixás têm uma conexão comigo, me estavam chamando para eu servi-los, que meu orixá era Oxalá, e que minha mãe foi Oxum. E eu não acreditei, porque eram as mesmas duas entidades com que eu tive contato quando fui Quando era pequeno. pequeno, que você me Sim, contou. sim, que Nossa, foi de pequeno, sim. tive contato com duas entidades. Um que era um senhor muito velho, com barba assim larga,
e uma mulher que falava que era a deusa do amor e do rio. Assim mesmo, Assim mesmo, prometo. Oxum, E Oxalá e Oxum. então, Uhum. sim, então com os jogos, saiu que minha cabeça foi Oxalá depois com Oxum. Aí você Eu não falou, ih, acreditei. não, ih, isso aí não, não é verdade, você pensou. Aham. Então, sim, então quedei como choqueado. Aí Então foi voltou o para mesmo Londres? sentimento, como que adorava, ao mesmo tempo tinha medo, como que é isto, idolatria, que é isto, que é magia, que é tudo isso. Tudo o que se aprendeu lá no Sim. judaísmo Então, era contra isso que. se é conta, como eu falei, há três pecados mais grandes que tem o judaísmo, que é a idolatria, É, os pecados sexuais, que é homossexualidade é um dos mais grandes, matar. matar gente, sim, Nossa, assassinato. Então, estaria com dois dos piores pecados do mundo. meu Eu ainda era Deus. Ah, ortodoxo, não, estava aí. saindo, mas ainda a gente que não é ortodoxo, os outros tipos de judaísmo, tampouco vem bem a idolatria. Nossa. Então voltei a Londres e não sei o que fazer. Havia pregado. Ah, você voltou Hã? a Londres, normal, para cuidar Sim, da que sua eu filha. morava aí, mas havia comprado uma estatuina de Oxum e outra de Oxalá. Então preguei para Ah, mim, mesmo porque assim que você não acreditou, você comprou. se eu comprei, porque não acreditou que eu ia falar, como não acreditava foi porque era incrível, mas eu Ah, é sabia, incrível, porque você conseguia tinha que ver entender que, agora. sim, perdão, que não me expressei, podia ver que tem a verdade, sim, Uhum. como que me tocou na alma, mas ao mesmo tempo, como, o que está fazendo você, cara? Então é um grande pecado, como você vai, Tá fazendo vai isso? entrar nessas coisas? Então, eu preguei as duas estátuas, então, no meu apartamento, não, eu sustenia, então, como que las adorava e las tive medo, como que faz isso. Então, eu preguei um parque e deixei as estátuas lá. Eu ia jogar no lixo, mas tive Você medo de ter falou, no não, vou deixar no apartamento, parque. então eu deixei no parque, porque se é a entidade de verdade, então aí vão ficar bem na natureza. Todo médico passa por essas provações, realmente, que nem foi o Uhum. meu caso, que eu peguei, saí da Umbanda e levei tudo para o mar, soltei no mar tudo. Ai, nossa, minha vida foi para o buraco. E depois tive que voltar e fazer o santo no candomblé, quer dizer, não adiantou nada eu despachar tudo no mar, né? Mas a gente é puxado pela espiritualidade. Mas e como que você resolveu me procurar? Isso que, assim, como que você me Sí, achou? sí, Como que las primeras veces como que cuando en Londres trataba de estar desconectado, mas cuando viajaba a la Argentina iba a terreiro, como de novo, toda essa contradição. Mas em Londres eu procurava, como por internet, como nesse tempo, como que a internet não era assim como tão forte, não, assim. 18 anos atrás era terrível. Magazines, revistas. Revista, né? Sim, sim, vi conseguir na internet um garoto que era alemão, que falava que fazia candomblé e umbanda, mas fui donde ele. E foi como os puros começos da internet, que ele havia colocado água, era o único que a gente conseguia ver. Fui Uhum. onde ele, mas como que fui embora correndo, assim que Não di deu. conta que não era o verdadeiro, assim. E num dia fui ao bairro brasileiro. Não, estava no metro. Eu acho que estava no metro. Tem uma. Ah, sim, também. Esqueci Lembrou? que foi assim. Vi uma revista, assim, Uhum. para brasileiros em português, Sim. Angular, porque. Então, fui ao final ser mãe de Santo do Candomblé, mas já. Ah, eu como, nossa, tem no Londres também, nossa. No Eu também, metro. até como queria ligar, mas tive medo. Então, então liguei. Sim, Isso foi então, quando? então a mãe tem uma CAD, eu acho, como uma senhora maior, sim, Uhum. que atendeu. Então fui de novo com as mesmas sensações, com interesse, amor e também medo. Então fui, quando entrei, a senhora me deu diretamente para fazer um banho com jujos para me purificar antes de entrar ao terreiro.
eu lembro. E Aham. Que ano depois que foi isso? encontrei a mãe, e era como tanta energia positiva, como tanta beleza, tanta espiritualidade, que fiquei como, assim, nossa, que isso? Me senti tão Que bom, contente lá no terreiro da mãe, tão contente. que Mas bom. sempre tive as mesmas contradições, os mesmos sentimentos. E nesse então, como era rabino, eu trabalhava aos sábados, então não podia ir sempre, mas ia quando tive a chance, quando tive um sábado que não trabalhava, eu sempre ia, mas sempre com a mesma contradição. Depois conheci a meu marido lá no Londres, Londres. que sim, que ela era judeu, também de uma origem ortodoxo, mas Nossa. ela conhecia tudo sobre o candomblé, porque ela amava Jorge Amado, Ai, que o legal. escritor do Bahia, que tem Destino, é. Isso aí. sim, falava sobre, escrevia sobre Exu, sobre Iansá, Iansá dos Ventos, um dos livros dela, assim. Então ela adorava todos os orixás, mas de uma maneira como mítica, cultural, sim. Uhum. Mas no momento, eu acho que já fiquei como com mais E que ano, médio você do... lembra? Que ano que Hã? foi? Você lembra que ano? Você chegou lá? Que ano que você chegou Sim, lá? foi 2006, 2007. Não, 2007, sim, 2007, sim, eu acho. Viu? Nossa, mãe. Nossa, faz tempo, hein, Rileu? Horácio, desculpa. Faz muito tempo, meu Deus do céu. E aí você conheceu ele nessa época também? Você conheceu Sim, nessa seu época marido? mesmo, assim. Aí você falou, não, e aí, como que foi a situação? Aí você, como por causa dele, então, que você falou, vou mudar a minha vida toda, ou não? Uhum. Então, eu me tornei depois rabino reformista, Hum, liberal, que era uma religião que era mais uma maneira de ser mais aberta, como que muito mais moderna. O que me surpreendeu e gostei muito foi que eu sendo ortodoxo, que tive problemas com aceitar a minha homossexualidade, o que falaram diretamente é que na tradição dos orixás, a homossexualidade era 100% aceitada. E é mais, muitos dos pais de santo eram homossexuais, então fiquei muito contente. Nossa, aí você pode falou, ser como eu sou. E também me falaram como que do parte da religião dos orixás, como que deixava como praticar diferentes religiões, que não precisava deixar de ser judeu, que podia fazer a sim, a mistura. gente pode. Eu lembro que a mãe, no jogo de búzios, falou que como que os orixás, como estavam peleando com os anjos da tradição judeia, como as duas espiritualidades estavam peleando por minha cabeça, eu lembro. Que a mãe mesma, nos búzios, percebeu a contradição. Mas num momento, não sei, como que não gostava viver dessa maneira como tão contraditória, como que não era Uhum. boa para mim, que assim era eu rabino, então eu sentia, eu Sim, agora trabalho como rabino, esse é meu trabalho agora, é que tenho que ser, não posso ser como hipócrita com a gente, não posso praticar dois religiões à mesma vez, como que cheguei a sim, tinha atração por Temorixá, mas por um princípio ético, pensei, não, se tá isso, é eu o vou cargo deixar ao mais lado. alto, é o cargo mais alto e as pessoas dependiam de você, né, para ter aquela Exato, a sim. voz, Então né, não podia passar, ser, para ter uma tipo, direção. sim. Mas depois, com Hum, meu marido, ela trabalhava no Nova York, então eu precisei vir para morar com ela e deixar em Londres, sim. uhum. Fui para morar com ele no Nova York, fiz uma maestria na universidade, nos estudos judaicos, para poder conseguir a visa, o Nossa, visado, só estudando. mas, mas apenas cheguei a Nova York, que já não era rabino, imediatamente o que aconteceu é que de novo senti a atração a seus orixás. E agora estava numa situação, ainda como queria praticar os dois, mas não podia deixar o tema dos orixás. Quando Puxou iba à a Argentina, ainda espiritualidade. ia ao terreiro, sim,
Mas e o interessante é que aqui no Nova York, eu procurava a tradição dos orixás. Templo do Candomblé, do Batuque, não tinha aqui. Tem centros de milhares de pessoas que praticam Olocumia, a santeria cubana, que é outra versão da mesma religião Yoruba de Cuba, sim? Muito parecida ao Candomblé, muito parecida ao Batuque. Então, essa tradição aqui grande, mas em todos os primeiros anos, não consegui encontrar a nenhuma pessoa É a pessoa. que praticar essa religião. Agora você vê a gente em todas partes, vestido de branco, com as guias de conta. Nesses anos não conseguia encontrar nada, era... Aqui o povo é muito a mentalidade restrita, né? Eles continuam da mesma forma, não pode sair de branco. Aqui usa muito preto. Se você sair de branco, já dá aquele susto. Não pode, já chama muita atenção. Já chama atenção, não pode. Sim. E aqui eles não tem candomblé. Candomblé aqui sou eu. Já apareceram outros, mas não ficaram, que fizeram coisas, né, erradas com as pessoas aí. E então é difícil, realmente aqui não é igual nos Estados Unidos, mente aberta. Aqui está fechado. Sim, é muito mais importante. Conheço um babalao cubano que mora em Londres, mas tem uma comunidade pequena. Mas se aqui tem centos de milhas que não conseguia ver nada, encontrar nada. Então, outra tradição que eu pratico, que depois vou falar mais disso, é o voodoo haitiano. Sim, Que a gente fala que é algo como todo mundo fala que é para maléfico. matar, que é só voodoo, que acaba com a pessoa, que não pode andar a pessoa que eles matam. A gente tem que falar que não é isso, então, né? Que não tem nada que ver, depois explico bem, mas não tem nada que ver com isso. É como mais parecido ao candomblé jeje que tudo, porque a tradição dos deuses e todo do Império de Dahomey é a tradição mais importante sobre que o voodoo é basado, porque mesmo nas línguas do Império de Dahomey, que estava perto a par do Império da terra Yoruba, lá os nomes dos deuses, dos orixás, são voduns. Então, daí vem o nome voodoo haitiano. Como no candomblé de orixás, no candomblé de Bahia, o nome dos orixás é voduns. E também no São Luís de Maranhão, que tem outra tradição de Dahomey, tambor de mina, também utilizam o mesmo nome, voduns. Então, daí vem a palavra voodoo do voodoo haitiano. Você sabe que apareceu uma moça aqui que queria ser EQED? Faz muitos anos isso, acho que foi em 2010. Ela de São Tomé do Príncipe. E ela queria pôr o irmão dela para morar dentro do terreiro, e não dava, porque ele era todo complicado, usava droga e tal. E aí eu falei, não dá, aqui em casa não tem como, os orixás não aceitam. E aí ela um dia chegou, tirou foto de todo mundo numa festa, porque lá em casa era cheio de festa, todo mundo ia, aquela coisa, né? E agora na pandemia não, mas antes da pandemia era festa todo ano e aquela coisa. Aí, eu lembro. Várias festas. Várias. Aí o que aconteceu? Ela me ameaçou, ela chegou em mim, eu estou te contando isso por causa do Haiti, já você voltar no assunto do Haiti. Ela chegou em mim e falou assim, mãe, já o negócio, eu estou com a foto de todo mundo aqui, e lá em São Tomé do Príncipe, mata com guspe. Falei, é? Ela falou, e os seus filhos estão tudo no buraco. Eu falei, não, beleza. Então tá bom, se você acha que você está com esse poder todo dentro da minha casa de axé, o que eu posso fazer, né? Fazer o quê? Então, tenta, leva embora. Eu só vou falar para você que todo mundo aqui é protegido na força da Oxum. Se você quiser tentar, porque eu não aceitei o seu irmão, não vou receber ameaça, não adianta. Então, ela ameaçou que mata, que faz, que acontece.
Releu, Tá todo mundo vivo. Tá todo mundo vivo, não aconteceu nada. Mas ela ameaçou. Aí, o que aconteceu? Daí, depois disso, ela sentou, veio um dia, numa festa, sentou na cadeira. Diz ela, né? Eu não vi. Ela falou que o Exu, meu, sentou do lado dela e gelou ela inteirinha, assim. Daí ela falou, quando eu entrei na porta, tinha 2 guardas. Eu falei, não tem guarda nem. Não, tinha 2 negros, assim, assim, assim. Ela fala, porque ela via as coisas. Aí eu falei assim, pois é, são os guardiões da casa. Aí ela falou, ai, desculpa e tal, eu ameacei, não sei o quê, mas agora eu vi que realmente tem entidade, tem orixá aqui dentro. Eu falei assim, pois é, a gente nunca deve... Por isso que eu sou super humilde, eu nunca duvido de nada, porque a gente nunca sabe realmente, a gente tem que conhecer, igual você está falando, o pessoal mete o pau aí, mas, na realidade, não conhece, né, Horácio? Não conhece. Sim, sim. Assim Esse mesmo. que é o problema. O pessoal tem que conhecer primeiro para depois julgar. Por um dos motivos que a gente quer conversar com você é justamente para poder esclarecer, para que as pessoas que não conhecem passem a conhecer. E por isso que é muito importante estar conversando com você. E a gente tem que falar que você é professor da universidade, que você estudou todas as religiões, que você dá aula em Nova York, para as pessoas saberem que você está falando com propriedade, realmente, Conhecimento, sim. conhecimento, né, de estudo. Sim, porque estudei muitos dos temas. Então, com o voodoo foi a mesma história, que acho que os Luá, que são os voodoo dela, também me estavam procurando, porque peguei uma revista, que eu acho que tem lá, Time Out. É uma revista que tem todas como as atividades que tem na cidade no fim de semana, assim, todos os concertos, exibições no museus, tudo, tudo, tudo. E abri e vi, assim pequenino de novo também, um anúncio assim, que tinha um papo sobre uma charla, um papo sobre voodoo, como uma palestra sobre voodoo, num centro cultural também com concerto e com cerimônia pequena. Eu fiquei como, nossa, eu estava procurando como a conexão com as religiões do orixá, e lembra que isso era como, tem a mesma origem. Então, fui à palestra e fiquei muito, muito, muito interessado que tem um gan que é um sacerdote, como o Pablo Orixá, que estava falando sobre o equivalente ao Xumaré, Dambala Wedo, que é uma mistura, a energia dele no voodoo é Oxalá, que é o espírito velho de paz, que come tudo branco, que tem um pano branco que leva a ele. Sim, então ele está falando sobre ele, e tô como que fiquei como muito interessado e tive música. Então depois falei com uma sacerdotisa que estava lá, sacerdotisa se chama Mambo, que tinha feito uma cerimônia muito linda, como ofrenda de água, que jogavam água com candela, assim, com vela, assim. Adorei. Depois falei com ela falei que tive interesse que tive conexão com candomblé, que aqui não encontrava, mas queria como ver que era isso do voodoo haitiano, que tem uma conexão com as religiões de matriz africana. Então fui, tomei café com ela, depois ela me invitou a uma cerimônia, onde também como senti como a corrente energética, assim, como senti algo. E depois estava uma sacerdotisa, virou com Exilidanto, que Exilidanto é uma deusa como guerreira, assim, que é o mesmo que o Xun Opará, que porque no Império da Roma, o Império da Roma hoje em dia é o que é o país do Benin e de Togo, sim, parte de Gana, foram todos o Império da Roma, o Império dos Voduns.
lá tinha uma deusa que se chamava Aziri, que ainda tem no candomblé Jeje, que é uma deusa do rio Uhum. e também chegou a ser deusa do amor, sim? Então, lá no candomblé Jeje dizem que é a mesma que Oxum, sim? Então, esta deusa, assim, que tem também dois aspectos. Tem um aspecto Zilifreda, que é a deusa do amor, do dinheiro, da prosperidade, do rio. Tem Oxe. outro aspecto, assim, que falam como que são irmãs, pero é o mesmo, se chamam Aziri igual, Azili. Uhum. Então, esta Azili Danto, que é a deusa guerreira e também muito maternal, sempre nas fotos sincréticas, é uma virgem preta, negra, com um bebê, sim? Então, ela chegou donde mim, sempre chegou uma faca, assim, quando está em possessão. Então, ela vindo onde estava eu, e me falou Ah, assim, é, é como no voodoo haitiano, é como candomblé, de que os orixás realmente não falam muito, sim? sim. Mas ela faz uma expressão que, porque segundo a história, ela, o espírito dela foi o que inspirou a gente para fazer a Revolução Haitiana, a Revolução dos Escravizados, sim? Que conseguiu que Haiti fosse o primeiro país das Américas que Uhum. tuvo que parou a esclavitud e tuvo su própria independência, assim, um país de escravizados que ficaram livres. Então, se falava que ela foi a que dirigiu a revolução, então se fala que cortaram a língua dela para que não falara os segredos, sim? Ai, cortaram Que, a língua. Nossa. sim. Então, Alguém tá te ligando aí, né? ajá, entonces ela chegou onde estava lá, fazendo cá, e fiz com a mão para embaixo, como nível de uma criança. Então, depois, aí o que se acha é que outros sacerdotes como interpretam o que ela está fazendo, e ela fazia assim, assim. Então, me falou que o que ela dizia era que ela me estava cuidando desde que fui uma criança, ela estava comigo, Ligando. cuidando-me, sim. E me falou que quando eu fizer a iniciação, não me falou que precisa fazer a iniciação, me falou quando você faz sua iniciação, precisa se casar comigo. Porque no voodoo haitiano tem algo muito interessante, que é que as pessoas se casam com os deuses, com os Lua, que é uma costume de origem africana também, que significa que se casa é como que faz como uma conexão especial como direita com, eh, Esquerda. com esse Deus ou deuses específicos. Assim Aham. se fala, tem uma cerimônia parecida ao casamento, mas o que isso Nossa, significa é isso, como que eh, o uma acercamento conexão. das energias, que esse Deus vai cuidar para mim. Então, assim me falou. Então, depois, o mesmo como que aconteceu com o candomblé, que ia a cerimonias, e que cada vez mais, como as entidades como que me falavam, eu começava como, de novo, como a virar com elas, assim foi como comecei. Uhum. E era como o mesmo sentido como de comunidade, como que tive no candomblé, era como muito parecido, sim? Sim. E Então não tinha nada depois. de mal, maldade, nada de Ah, não, não. nada. Então, vou explicar mais, então. Como eu falei, eh, chegaram os escravizados do Império Dahomey, dos diferentes impérios Yoruba, chegaram do Congo, do Angola, de Uhum. todos esses países chegaram a Haiti. Tá. Então, como estavam todos escravizados de diferentes nações, é como no Brasil, que tiveram diferentes nações. Misturaram Sí, tudo. sí, mas o candomblé fizeram para cada nação, fizeram como candomblé Angola, candomblé Bantu, candomblé Jeje, candomblé Queto, candomblé Ijexá. Então aconteceu o mesmo. Então, como o Brasil, todos eram como família, mas separados, sim? Tudo Uhum. era candomblé, mas cada um com sua Sim, entidade. cada um com a O sua que fizeram em tradição.
sí, la tradición de vudú es que trajeron a todos juntos, entonces, como a 21 nações, es que falam, que pegaram as 21 nações africanas e as colocaram todas juntas, mas no ritual, como que ficaram separadas, como um tambor, tem o que se chama reglamento. Então, numa cerimônia de tambor, numa festa de voodoo, então, primeiro chamam a todos os deuses, que o nome em Haití dos deuses é Loa. Então, se chamam a todos os Loa, que se chamam Rada, que são os Loas de origem daominiano. Depois, outra nação que se chama Juba, que tem Azaka, que é o mesmo que Orixaoco do trabalho. Depois, toda a nação de Ogum, que é o nome de Ogum que tem que é a nação Nagô, como a nação Yoruba, mas para todos os Nagô, por algum motivo de perda de tradição, de misturança, todos se chamam Ogum. Todos são formas de Ogum, mas tem Ogum Xangô, Ogum Batalá, como que todas as orixás nombraram assim Ogum, e depois continua, depois chega a linha Petuo, que tem mais origem de Congo, que são energias mais fortes, energias mais quentes, e ao final estão os Gede, ao final da cerimônia estão os Gede, que são os espíritos dos mortos, mas é diferente, os espíritos dos mortos são como espíritos como muito alegres, que ajudam muito, como que... tá, não eguns, não como eguns, assim. Sim, como... são Sí, espíritos... como alguns, mas de uma maneira diferente, ¿sí? Fueron como, sí, que são dirigidos por tal barão, o barão do cemitério, que é como o chefe delas, e tem sua esposa, Brigitte. Elas como que reinam sobre todos os guedés, que foram normalmente como pessoas que murieron como de uma maneira específica, como sem nome verdadeiro, sim? Então, todas essas, é como os Exus, mais ou menos, mas de uma maneira como engraçada, são Mulher, também muito sexualizadas, como que gostam do sexo, da boa vida, assim. mas então, homem ou mulher, esses espíritos? a Homem? maioria são homens, mas tem como uma ou duas mulheres, sim? Esta é uma tradição Gede, mas em todas as outras são todas mulheres com homens, sim? Tem a lua que se chama Sereia, que é como Iemanjá, tem estas duas Asiris, que são Exilidanto e Exilifreda, e sim, tem muitas outras deusas, sim? Então, Então, a tradição... é bom falar isso, porque o povo pensa que não tem essa cultura de orixás, e tem, é como uma religião normal, então. É como uma religião normal que aconteceu, e de onde vem toda essa tradição das bonecas e tudo? Porque Estados Unidos, nos 1930, invadiu Haiti. Nossa! E é como, sim, por vários anos. Então, o que aconteceu, como aconteceu no Brasil mesmo, que vinha o candomblé como algo do demônio, algo terrível, assim. Então, isso aconteceu. Pero o que passa? Nos Estados Unidos tinham todo o que era a cultura popular, a mídia, empezaram a fazer películas onde o voodoo parecia como algo do demônio, livros, tudo. Gente, E daí foi para todo mundo, como que Estados Unidos, películas dos Então, Estados Unidos, todas as tradições vão para todo mundo. Então, todo mundo começou a escutar sobre os bonecos, que boneco não forma parte das cerimônias. Somente vi uma vez em todos os meus anos em voodoo, tenho como 10 anos na comunidade do voodoo, somente uma vez vi bonecos, que foram 2 bonecos para representar uns casais, que foi que uma mulher pediu que o marido dela, como que não a deixara que voltara. Então, somente pegou 2 bonecos com a foto dela, assim. Não é no candomblé. Quando foi a única vez, juro que eu vi assim como um boneco sendo utilizado para algo, assim. Então, Então, não tem assim, essa... em 10 anos, nunca se vi, sim, nunca vi um trabalho
tem trabalhos como para fazer o mal, mas não é para parte da religião mesma, como todas as religiões afro. Você tem a oportunidade de fazer tudo para bem, mas se você quer fazer uma demanda, algo assim, Tem há também. maneiras de fazer, como dentro da mesma tradição dos orixás, tem maneira de fazer, e também na Quimbanda e tudo isso tem Sim. formas mais fortes de fazer, mas é tudo depende da pessoa, não é algo da tradição mesmo, que a tradição é mala, é a pessoa que é mala, é a pessoa que faz dano Verdade. e que faz a demanda, porque Tem mesmo no mundo, uma pessoa quer pegar uma faca e fazer um dano a uma pessoa, essa pessoa mesma que é maluca a pessoa. É a Tem pessoa... um seguidor meu que perguntou, até é bom falar isso, que ele perguntou, vocês falam tão bem do candomblé, vocês falam da religião, dos orixás, vocês falam do bem, mas por que a pessoa vai no terreiro e pede para o pai de santo fazer o mal e ele faz, ou para a mãe de santo e ela faz? Eu falei, bom, não é em todos os terreiros, porque tem quem está no comando ou leva para o lado, a gente sabe fazer, igual você falou, a gente sabe fazer, mas a gente procura, que nem no meu caso, procuro levar para o lado do bem, não gosto de mexer para o lado do mal. Eu acho que o mal só traz traz o mal. Só traz o mal. Sim, Então, exato, é karma, que você põe lá no mundo, você volta para um. Assim é, acho que karma 100%. sim. Então, ao melhor que se tem uma pessoa que tem um problema com outra, em vez de fazer algo para fazer dano a outra pessoa, uno faz um trabalho de proteção para a pessoa. Isso, em vez de fazer uma Melhor demanda, faz coisa. trabalho de proteção. Que Eu sei, tudo, também eu todas as sei. energias más que tiram para elas, que voltam para por a proteção, voltam Ou faz uma automaticamente à união para a pessoa. pessoa ficar, mudar a ideia, né? Mudar a ideia para a pessoa aceitar a outra, ficar amiga, né? Não querer entrar na guerra, né? Seria porque depois que você entra na guerra, é difícil sair dela, que aí tem que fazer, né? Tem que ir fazendo coisa em cima. E foi bom você falar isso, porque todo mundo acha que é cheio de bonequinho e que mata o povo e que né, tem essa cultura. O brasileiro mesmo pensa isso. Tem um pavor. Falou de Haiti, a turma, nossa, meu Deus, vai matar, vai fazer. Então é bom você falar isso para o pessoal saber que não é assim, né? Sim, e justo agora que falamos disso, foi muito engraçado. Fui na sexta-feira, fui a uma loja de artigos religiosos, sim, aqui se fala botânica, que se chama, sim? Então, estava uma brasileira que estava procurando uma estátua de Oxum. Então, eu comecei a falar com ela, porque fiquei surpreendido, talvez era de candomblé, como que a gente aqui não vê muitas. Sim. Tem um templo de Umbanda grande que estava aqui na cidade de Nova York, que primeiro começou muito pequeno, num quarto, salão pequeno que rentavam, como fala? Alugaram? Alugaram. Sim, alugar, sim. Depois tiveram cientos de pessoas, 300 pessoas alugaram um lugar grandíssimo, que no mesmo nível, sim, estava o Templo da Candomblé, no mesmo nível estava uma igreja pentecostal brasileira. Nossa, mãe! No mesmo nível, usavam o mesmo banheiro, utilizavam todo o mesmo. Não acredito, mas foi muito grande. Isso é o único que tem da espiritualidade brasileira. E do Templo Guaraci, que Guaraci é uma tradição de Umbanda de Carlos Bublé, mas é um pouco diferente de uma Umbanda normal, sim? Depois o templo mudou como uma hora de Nova York para ser mais grande, mas não tem realmente candomblé, somente um pai de santo com um templo pequeno, sim? E dois outros, um pai de santo e outra mãe de santa, que não tem como templo mesmo, só moram aqui, mas não tem templo. Então, fiquei interessado, comecei a falar com ela, se assim, eu pratico como que como que pratico candomblé com umbanda também. Então, eu falei que eu praticava o batuque, e depois falei também como algo do voodoo haitiano.
não falei que eu praticava o voodoo haitiano, mas ela ficou com medo e disse, não, 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 eu não gosto disso, eu não gosto disso, tudo isso para fazer mal às pessoas, não, 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 eu não quero Não quero saber nem nada. escutar. Não quero nem escutar, ficou morrendo de medo. Exatamente, sim, exatamente. Uhum. Nossa, o que mais que a gente tem que perguntar? Do Bantu, da religião Bantu. Ah, do batuque? Batuque. Ah, é. Me fala um pouco do batuque, então, como que é?